Olá pessoal, então agora a gente vai querer dentro do nosso tema aqui de cadastro, a gente realizar a listagem aqui de todas as bandas cadastradas aqui dentro desse grid. Então esse vai ser o nosso objetivo. Para isso, então, a primeira coisa, a gente tem que ter o nosso método lá no banco, né? Então a gente tem só de listar gênero, a gente tem que criar aqui o nosso método aqui para poder listar bandas. Então vamos criar o nosso método aqui, ó, SP lista bandas, e o lista bandas aí não tem muito segredo, né? Então a gente só vai dar um select asterisco from bandas. E a gente pode testar aqui a nossa store procedure, verificar se ela está ok aqui, só dar um call nela aqui. Cadê? Eu já tenho um call funcionando. Ah, vamos colocar um novo aqui. Então, call SP lista bandas. Vamos executar aqui. A gente tem ali nossa listagem de bandas aqui, tudo perfeito. Ah, a gente tem que fazer o delete aqui nessa banda ali para ela não quebrar depois a nossa aplicação, né? A primeira banda que a gente cadastrou que deu problema na chave estrangeira. Então, delete from bandas where id bandas igual a 3, que é aquele metálico ali, né? Vamos executar aqui, executamos, vamos rodar de novo. Ah, agora a gente só tem dados válidos. Então a gente vai querer mostrar todos esses dados lá na nossa listagem de bandas. Só que qual que é o problema aqui? Eu não quero mostrar para o usuário aqui a chave estrangeira do gênero. Para o usuário importa o quê? É o nome do gênero. Então só a store procedure lá de um select normal lá para a gente, ele não vai ser funcional. A gente vai precisar realizar aí um vínculo da tabela aqui banda com a tabela gêneros, fazer um inner join para que a gente possa mostrar. Então vamos alterar aqui a nossa tabela de lista bandas, ó. Vou até fechar aqui, a gente vai dar um alter no nosso store procedure aqui. Então eu vou aqui no lista bandas, alterar store procedures e a gente precisa dar uma melhorada aqui dentro do nosso método aqui de select. Então vamos lá, a gente vai ter que agora a gente realizar a descrição aqui de todos os atributos que a gente tem. Então a gente vai selecionar aqui o ID bandas, a gente vai selecionar o nome, a gente vai selecionar o integrantes, vou dar uma quebra de linha aqui, a gente vai selecionar o ID bandas, a gente vai precisar dele, porque quando a gente tiver a banda lá listada, quando a gente selecionar a banda, eu vou usar a banda selecionada para poder excluir, para poder alterar. E para isso a gente vai precisar do ID. Por isso que a gente vai mostrar o ID no select. A gente vai mostrar o ranking, e a gente vai mostrar agora o gênero. O gênero, ele está onde aqui? Ó? Então, a gente tem a nossa tabela gêneros aqui. Então, ele tá dentro da tabela gêneros. E eu quero o atributo gênero, que é o nome do gênero nosso, né? Isso aqui, então, eu vou ter que ir para outra tabela. Então, eu vou ter que estabelecer como que é a ligação, que é o nosso inner join. Então, eu vou estabelecer essa ligação, o inner join, com a tabela gêneros. Então, estou falando aqui qual tabela que eu estou estabelecendo, aonde, ou seja, aonde o que? Aonde meu bandas.fk gênero, vou quebrar a linha aqui, ó, foi igual a nossa gêneros.id, id gênero. Então, dessa maneira aqui, o que a gente está fazendo? Eu vou realizar a seleção aqui dos atributos aqui. Então, vou selecionar ID bandas, nome, integrantes, ranking e os gêneros aqui, realizando aqui da minha tabela. Opa, só aqui, ó. Só o from aqui tem que estar aqui, ó. From bandas aqui, da minha tabela bandas. Então, eu estou selecionando os atributos da minha tabela bandas aqui. E eu estou fazendo um vínculo aqui com a minha tabela gêneros, estabelecendo a ligação da minha chave estrangeira aqui, FK gênero, com o meu gênero aqui. Então, a gente tem toda a nossa sintaxe aqui prontinha. Então, isso aqui depois também vai estar disponível lá dentro do dump do banco aqui, a Store Procedure. Vou dar um apply aqui, vamos testar, ver se na hora que a gente der o select, ele vai trazer aqui, então, o nome do gênero e não a chave estrangeira, né? Então, na hora que a gente está fazendo a chamada aqui, ó. Então, deixa eu dar um call aqui. Call SP lista bandas.
executando aqui. Olha que legal. Na hora que a gente está listando aqui, ó, Skank, integrante 5, ranking 1, gênero, rock. Bob Marley, bolejo, ó, reggae e pagode. Então deu certinho aqui a nossa Store Procedure aqui, que a gente está fazendo o nosso Inner Join. Agora, o que a gente precisa? Eu quero pegar o resultado disso aqui e jogar lá no grid. Então, vai ser algo muito parecido com o que a gente já fez anteriormente. Então, o que a gente fez? A gente pegou o resultado do Select e jogou aqui dentro do Combo Box. Agora, eu quero pegar o resultado do Select e jogar aqui dentro do meu grid. Para isso, a gente vai ter que criar um método também, assim como a gente fez anteriormente, né? Aqui dentro do Conecta Banco. Então, a gente criou aqui um lista gêneros. A gente vai criar um método aqui na sequência aqui que vai ser o nosso lista bandas. O nosso lista bandas aqui ele vai fazer basicamente o mesmo código que está aqui, não muda. A gente vai ter a nossa tabela virtual, só vai ser diferente aí aonde que a gente vai alimentar, né? Que vai ser o nosso grid. Então, vou colocar aqui o nosso lista bandas, vou explicar o método dele. Então, lista bandas, ele retorna também um data table, que é a nossa tabela virtual. Aqui eu tenho o nome da Store Procedure, reparem que aqui ela está errada, né? Então, eu tenho que pegar o nome correto da Store Procedure, ó. Lembrando, é SP lista bandas. Então, vou até copiar aqui, ó. SP lista bandas, Store Procedure lista bandas. Vou executar na minha conexão. O tipo de comando é Store Procedure. Quando eu abrir a minha conexão, estou dentro do bloco try-catch. Se der tudo certo, ele executa. Se não der, ele vem aqui. A gente consegue pegar o erro. Quando a gente abrir a conexão aqui, eu vou definir esse comando que é a minha Store Procedure, que ele vai ser executado, né, do banco. O Data Adapter ele é objeto de transferência de dados. O retorno disso vai vir para a nossa tabela, que é o nosso Data Table, e essa tabela vai ser preenchida pelo Data Adapter, que é quem está transferindo os dados. E eu vou retornar a minha tabela. Se der algum erro aqui, eu vou retornar nulo e eu sei que deu esse erro. Então, a gente já tem aqui pronto aqui dentro do nosso Conecta Banco aqui, o nosso lista bandas, que é a forma que a gente vai realizar a conexão lá com o nosso banco de dados, né? E a gente vai trazer esses dados. E o que a gente vai precisar agora? Quando a gente carregar da mesma forma aqui dentro do load, a gente vai ter que chamar um método aqui que vai ser o nosso lista bandas aqui. Então a gente vai criar aqui um método, assim como a gente fez aqui com lista gêneros aqui, a gente vai criar um método aqui para pegar o retorno aqui da nossa conexão com o banco de dados e apresentar aqui dentro do nosso design, no caso que a gente quer apresentar dentro desse objeto, que é o nosso grid. Olhando aqui nas propriedades, ele chama DG bandas, que o nome dele é Data Grid, então DG bandas aqui, a gente vai querer apresentar todas as informações que a gente tem aqui. Então vamos lá aqui dentro do nosso load e a gente vai criar aqui um método específico para fazer isso. Então vamos chamar ele aqui, void, vou chamar ele de lista bandas, que ele vai mostrar as bandas lá dentro do nosso grid aqui. Primeiro a gente tem que instanciar o nosso objeto de conexão com o banco de dados, né? Bom, é igual a new conecta banco. Uma vez que a gente está com conexão com o banco, eu vou colocar o meu grid lá, dg grid bandas, ponto data source é igual a com ponto o método que vai retornar para a gente, né? Que é o nosso lista bandas aqui. Uma vez que o nosso lista bandas, o que ele retorna? Ele retorna uma tabela virtual e essa tabela virtual vai ser a fonte de dados do grid. E aí ele já faz todo o resto automático. Ah, por que aqui no CB eu tive que realizar a definição aqui de qual que é o display member, o value member? Porque ali eu preciso falar qual que eu estou selecionando. Aqui no grid, só com isso, ele já vai apresentar as informações. Só se eu quiser alterar o identificador lá das linhas, das colunas, se eu quiser ocultar alguém, aqui a gente vai mexer aqui. Então vamos chamar aqui agora o nosso lista bandas. Então quando eu chamar o lista bandas aqui, ó, que é o nosso método, até eu vou chamar aqui de lista grid bandas. Só para não confundir aqui com o lista bandas que está lá dentro do Conecta Banco. Então vou chamar aqui, ó, lista grid bandas, para que a gente possa apresentar. Então, vamos rodar aqui e a gente vai ver se... Lógico, a gente poderia tratar se der erro aqui de conexão com o banco, mas, ó, que legal. A gente já tem aqui, ó, ID bandas, nome, integrantes, ranking, gênero. A gente já tem todas as informações aqui, ó, a gente consegue fazer já aqui a ordenação aqui. Quando a gente clica aqui, o próprio objeto já faz isso automático para a gente. Olha que legal. E agora, o que a gente vai fazer por último aí é realizar a parte do filtro aqui para a gente poder buscar. Essa parte do filtro, uma vez que a gente já trouxe todas as bandas e todas essas bandas, elas já estão apresentadas aqui dentro do nosso grid, o que a gente vai fazer? A gente vai utilizar aqui tudo que estiver digitando aqui dentro do nosso
dentro aqui do nosso text box aqui de busca, se eu digitar MO, por exemplo, ele já vai filtrando aqui. Então aqui a gente, nesse momento aqui de filtro, a gente não vai bater no banco. A gente vai utilizar tudo que está aqui dentro e a gente vai utilizar um código necessário para poder realizar esse filtro. Então vamos lá ver aqui como que isso vai funcionar. Então a gente vai aqui dentro do nosso buscar, a gente vai dar 2 cliques aqui dentro aqui dentro da nossa caixa de texto. E o que a gente quer aqui? Quando essa caixa de texto, que é o nosso TXT busca, ela for alterada, text change é o evento que acontece a cada clique que eu dou ali, né, a cada caractere que eu vou inserir na caixa de texto, ele vai executar esse código. E o que a gente vai querer? Ficar filtrando o conteúdo que é apresentado lá dentro do nosso grid. Então a gente vai utilizar um código, eu vou explicar ele aqui. Então a gente vai pegar o data source, que é a fonte de dados atual que eu tenho lá do meu grid lá, e colocar ele como um data table, uma tabela virtual, para ele retroalimentar. E com isso eu consigo definir aqui os dados que eu vou visualizar utilizando um filtro. E esse filtro ele vai vir da onde? Vai vir aqui do meu txtbusca.txt. E eu vou filtrar o que lá? Aqui dentro do meu data source que eu estou usando aqui, como essa tabela, porque para que eu consiga fazer esse filtro tem que ser um data table. E aí eu realimento ele aqui. Eu posso definir qual atributo. No caso, os atributos que eu tenho nome, gênero, integrantes, ranking. Eu quero filtrar por nome aqui, ó, tá vendo? Então, vou colocar nome, like, é um SQL normal aqui. E a caixa de texto que eu estou passando aqui, ó, ele vai substituir aqui no zero. Então, aqui, o texto que está aqui, ele vai colocar aqui no lugar do zero, e o porcento aqui pode ser qualquer coisa para frente. Se eu colocar porcento aqui no começo também, aí se eu colocar A, qualquer nome que tiver A, seja no começo, no fim, no meio, vai mostrar. Se eu colocar só dessa maneira, só os que começar com A. É dessa maneira que a gente vai deixar. Se você quiser filtrar por outro campo dentro do seu projeto, você só vai mudar aqui o nome, aí você consegue filtrar por outros nomes. Você pode colocar lá, por exemplo, um option para poder selecionar por qual atributo que quer, você faz um if e aí muda. E aqui a gente vai conseguir fazer esse filtro aqui. Então, se a gente executar aqui mais uma vez a nossa aplicação aqui, vou buscar aqui, se eu colocar aqui, ó, só o M, aparece só o molejo, aqui ele já faz toda a parte aqui do case sensitive aqui, porque ele funciona aqui como um SQL, então ele não diferencia maiúsculo e minúsculo na hora de buscar. Então, se eu colocar aqui, ó, skunk, HDC, o B do Bob Marley, então a gente consegue fazer esse filtro. Agora, depois, na nossa próxima etapa, a gente vai ver aqui como selecionar aqui um determinado atributo desse aqui, ou seja, um determinado registro. A gente vai ter a opção aqui de clicar em remover. Remover, a gente vai ter que pegar o ID. O ID aqui da banda, tá vendo que ele não é interessante para a gente mostrar aqui. A gente pode até ocultar ele aqui na apresentação, se a gente quiser. E depois a gente vai pegar para poder selecionar aqui e excluir e alterar. E aí no começo que a gente pode ocultar esse ID bands, que para o usuário não é interessante. E depois a gente selecionando, a gente pode remover, na hora de clicar alterar, pegar todos os dados, jogar para cá. E também a gente tem que fazer a parte de cadastro aqui do gênero aqui ao final.